Bem, companheiros, e quanto à mutabilidade do texto, como é que será que se classifica uma Constituição? Quanto à mutabilidade do texto, podemos afirmar que a Constituição pode se classificar de três formas. Uma Constituição pode ser rígida, pode ser flexível ou pode ser semirrígida, também chamada de semiflexível. Vamos por partes. Primeiramente falando da Constituição flexível. O que é uma Constituição flexível? Uma Constituição flexível é aquela Constituição, aquela espécie de Constituição que pode ser modificada sem a necessidade de um procedimento rígido. Pode ser modificada, portanto, por qualquer lei ordinária. Exemplo maior de Constituição flexível é a Constituição inglesa. Constituição essa que, como acabamos de observar, se constitui numa forma consuetudinária. É uma Constituição histórica, consuetudinária. E aí podemos observar o seguinte: as Constituições flexíveis têm como característica básica serem Constituições históricas, consuetudinárias. Como já observamos anteriormente, uma Constituição histórica, consuetudinária, é aquela formada a partir de documentos, tradições, jurisprudências. Não é algo posto, pensado, é algo dinâmico que vai sendo constituído. E a Constituição flexível também reflete esse paradigma. A Constituição flexível é aquela Constituição que pode ser modificada por qualquer lei ordinária. Não está dotada, portanto, de supremacia formal. O que distingue uma norma constitucional de uma norma ordinária, quando a Constituição é flexível, é a sua materialidade, é o seu conteúdo. Quando uma Constituição é flexível, podemos observá-la a partir do conteúdo, identificando normas relativas à organização do Estado, aos direitos, deveres e garantias fundamentais, ou então à instrumentalização da participação política. Não pelo formalismo, mas sim pela materialidade, portanto. A Constituição flexível, repito, pode ser modificada por simples normas ordinárias, sem a necessidade de um procedimento legislativo mais rígido. É típica, portanto, daquela fase pré-constitucionalismo. Constitucionalismo que já estudamos em aulas anteriores, aquele movimento histórico ocorrido no século XVIII, a partir do qual as constituições passaram a ser dotadas de supremacia formal. Então, Constituição flexível é a primeira forma de se classificar uma Constituição. Mas temos como principal forma de classificação de uma Constituição não a Constituição flexível, mas sim a Constituição rígida. Constituição rígida que é o modelo adotado pela Constituição Brasileira de 1988. A Constituição de 88 pode ser classificada como uma Constituição rígida. E rígida por quê? Rígida porque, além de supremacia material, a nossa Constituição tem supremacia formal. E é essa característica, supremacia formal, que determina uma Constituição como rígida, ao invés de determiná-la como flexível. A principal característica, portanto, de uma Constituição rígida é o fato dela somente poder ser modificada mediante um processo legislativo mais elaborado, mais complexo, portanto. Isso ocorre na Constituição brasileira de acordo com o preceituado no artigo 60, que estabelece o procedimento legislativo para a reforma constitucional, indicando, por exemplo, cláusulas pétreas, indicando que não é qualquer deputado, qualquer senador que poderá propor uma emenda à Constituição, tem que ser um conjunto de deputados, um conjunto de senadores, não é um apenas. Então, diversos procedimentos rígidos
como, por exemplo, o quórum qualificado de 3/5 em 2 votações em cada casa legislativa, 2 votações na Câmara, 2 no Senado. Tudo isso determina que a Constituição é rígida. Ela não pode ser modificada por um simples processo legislativo gerador de normas ordinárias, como acontece, por exemplo, na Constituição inglesa. Mas não é apenas rígida, não é apenas flexível que poderá ser considerada uma Constituição. Temos também a possibilidade de observarmos constituições semirrígidas, também chamadas de semiflexíveis. E como o próprio nome já diz, uma Constituição semirrígida ou semiflexível fica no meio termo entre uma Constituição rígida e uma Constituição flexível. Se numa Constituição flexível todas as normas podem ser modificadas mediante um processo legislativo comum, um processo legislativo ordinário, e nas Constituições rígidas, por sua vez, somente um processo legislativo mais rígido é que poderá ensejar a reforma constitucional, quando nós temos uma Constituição semirrígida ou semiflexível, temos a possibilidade mista de parte da Constituição somente poder ser modificada mediante um procedimento rígido e outra parte ser modificada mediante um procedimento flexível, ordinário, comum. É raro esse tipo de Constituição. Mas nós temos um exemplo histórico aqui no Brasil de uma Constituição semirrígida, também chamada de semiflexível. A Constituição Imperial de 1824. Era aquela Constituição uma Constituição semirrígida ou semiflexível, porque parte dela era dotada de rigidez e outra parte não. Mas vamos voltar à Constituição de 88. Como destacamos, para fixarmos, a Constituição de 88 é rígida. E aí surge uma polêmica gerada por alguns doutrinadores que preferem classificar a Constituição de 88 como superrígida, numa forma de classificação que particularmente eu não concordo. Qual é o argumento utilizado por esses doutrinadores para indicar que a Constituição brasileira é superrígida e não rígida apenas? O argumento é simples. Eles afirmam que a Constituição brasileira é superrígida porque tem uma parte fixa, uma parte imutável. Só que, na verdade, isso é um grande equívoco. Na verdade, não existe essa classificação superrígida, porque toda Constituição rígida já é superrígida por natureza, dentro dessa conceituação que acabei de dizer. Não existe diferença entre uma Constituição rígida e uma superrígida, pelo simples fato de que toda Constituição rígida tem uma parte fixa, uma parte imutável. Em todas as Constituições rígidas existem cláusulas pétreas. Porque se não fosse assim, poderíamos simplesmente determinar que o procedimento rígido se tornasse um procedimento flexível a partir de uma emenda constitucional, retirando, portanto, a rigidez da Constituição. É necessário que tenhamos cláusulas pétreas. Sem cláusulas pétreas, a rigidez constitucional se torna ameaçada, passa a ser vulnerável. A própria supremacia da Constituição pode deixar de existir. Por isso afirmamos, sem medo de errar, não existe diferença entre uma Constituição superrígida e uma rígida. Na verdade, superrígida e rígida é uma coisa só. Toda Constituição rígida é superrígida, de acordo com esses doutrinadores, de acordo com o pensamento desses doutrinadores. Porque toda Constituição rígida tem uma parte rígida e tem outra parte fixa. A parte fixa é necessária, é indispensável para a existência de uma Constituição rígida. Então, colegas, resumindo o que falamos, uma Constituição, quanto à sua mutabilidade, pode ser classificada de 3 formas: rígida, semirrígida ou então flexível. E a Constituição brasileira de 88 é uma Constituição rígida, porque carece
de um procedimento legislativo mais elaborado, mais formal, para a sua modificação, além de conter cláusulas pétreas, portanto, imodificáveis.